No contexto dos antigos reinos de Israel e Judá, em meio a uma época de mudanças políticas e guerras, surge uma figura que deixaria um legado imensurável no cenário religioso e histórico: o profeta Isaías. Sua história é entrelaçada com os eventos tumultuados que marcaram o período em que viveu, tornando-se um personagem único em meio ao caos e à incerteza. Isaías nasceu em meados do século 8 a.C., durante um período crucial da história do povo de Israel. Seu nascimento é registrado em Isaías capítulo 1, versículo 1, que diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele era filho de Amós, cuja identidade, além do nome, é pouco conhecida. Porém, o nome de Isaías em si é significativo, pois significa Yahweh é salvação, ou salvação de Yahweh, refletindo o propósito e a mensagem que ele traria ao seu povo. Isaías viveu em Jerusalém, capital do reino de Judá, em um período de grande instabilidade política e ameaças externas. É provável que Isaías tenha iniciado seu ministério profético durante o reinado do rei Uzias de Judá, um período de estabilidade e prosperidade relativa para o reino. Foi durante esse tempo que Isaías teve sua visão no templo, um momento que marcaria o início oficial de sua missão como profeta. O relato deste evento é encontrado no capítulo 6 do livro de Isaías e oferece uma visão fascinante da experiência espiritual do profeta. A visão ocorre no ano da morte do rei Uzias, um momento de transição e incerteza para o povo de Judá. Isaías relata que estava no templo, provavelmente envolvido em algum tipo de atividade religiosa ou culto, quando teve uma experiência extraordinária. Ele descreve como viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, com a parte inferior de sua veste enchendo o templo. Seres angelicais chamados serafins estavam ao redor do trono, clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante desta visão majestosa e sagrada, Isaías se viu tomado por uma profunda sensação de temor e inadequação. Ele reconheceu sua própria pecaminosidade e a pecaminosidade do povo ao seu redor, confessando: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É importante notar que a percepção da santidade e da glória de Deus trouxe consigo uma consciência aguda da própria fragilidade humana e da necessidade de purificação. Neste momento de angústia e reconhecimento, um dos serafins voou em direção a Isaías, com uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz. Ele tocou a boca de Isaías com a brasa e declarou: isto tocou os seus lábios. Agora, pois, a sua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Esta ação simbólica representava a purificação e a reconciliação de Isaías com Deus, capacitando-o para o serviço profético ao qual estava sendo chamado. Em seguida, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei? E quem irá por nós? E ele respondeu prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é um momento crucial em que Isaías se oferece voluntariamente para ser o mensageiro de Deus, aceitando a responsabilidade e o privilégio de proclamar a palavra divina ao povo. Assim, a visão de Isaías no templo não apenas revelou a grandiosidade e a santidade de Deus, mas também transformou profundamente a vida e a vocação do profeta. Foi um encontro que o capacitou e o comissionou para uma missão que seria marcada por desafios, adversidades e, ao mesmo tempo, pela presença constante e soberana de Deus em sua vida. Ao longo de seu ministério, Isaías enfrentou reis e multidões,
Exortou o arrependimento, denunciou a injustiça e proclamou mensagens de juízo e esperança. Sua voz ecoava pelos corredores do Palácio Real e pelas ruas de Jerusalém, anunciando não apenas calamidades iminentes, mas também a restauração futura. Isaías também foi um profeta de visões messiânicas. Ele falou de um servo sofredor, de um menino que nasceria de uma virgem, de alguém chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas profecias se tornariam fundamentos para a fé cristã, sendo vistas como prenúncios da vinda de Jesus Cristo. A importância de Isaías vai além das palavras que pronunciou. Está na coragem de se levantar contra os poderosos e chamar um povo rebelde ao arrependimento. Ele é um exemplo atemporal de fidelidade e obediência, mesmo diante de perseguição e sofrimento. Mesmo após sua morte, o legado de Isaías continuou a moldar a fé de milhões. Seu livro, repleto de poesias, oráculos, advertências e promessas, permanece como uma das maiores expressões da teologia profética do Antigo Testamento. O profeta Isaías nos ensina que Deus ainda fala em tempos de crise, que ele levanta mensageiros em meio ao caos e que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre esperança para aqueles que confiam no Senhor. Que sua vida continue a nos inspirar, a ouvir o chamado de Deus e a dizer com ousadia: eis-me aqui, envia-me a mim.